Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque essa é a vantagem da gente estar numa plataforma de streaming, da gente estar no YouTube com mais um Entre Elas. Então pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, seja no Rio, fora do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque é um papo de meninas. E olha, hoje eu estou com duas super mães aqui. Aliás, programa Entre Elas, Igreja Missionária Evangélica Maranata, um programa que surgiu no meio do caos, porque a gente não diz assim, no meio do caos da pandemia, em que Deus nos juntou, Deus uniu, levantou mulheres de Deus, e que ao longo de todo esse período nós recebemos dessas mulheres de Deus nos ensinando, aprendendo sobre temas. E olha, a gente não podia ficar de fora. A pandemia está indo embora, graças a Deus. Mas os ensinamentos a gente vai continuar tendo. E a gente está aqui com a pastora Claudete, com a Osaí, daqui a pouquinho, pastora Osaí Oliveira. Supermães. Por que eu estou falando de supermães? Porque hoje é um papo que eu vou me sentar aqui para aprender. A gente vai falar de uma mãe segundo o coração de Deus. Bem-vinda, meninas, como é bom. Meninas, olha como é bom, né? Essas meninas lindas, pastora Claudete, muito obrigada por estar aqui com a gente. Sempre e nos ensinar mais um pouquinho. Ah, será que eu estou preparada para ensinar? Estou aprendendo ainda. Zazá. Idem, eu estou aprendendo também. Mas o que a gente puder contribuir, não é? Como a gente é mãe, tenho 2 filhos, então estamos aqui. O primeiro papo que eu queria puxar para a gente é o seguinte: como é que uma mãe deve enxergar os seus filhos? Por que eu estou falando isso? Porque a gente está numa época em que a gente percebe que há mães que às vezes querem ser amigas. Ah, não vou chamar a atenção dele, ou eu não vou chamar a atenção dela, para que ele... Como é que ele vai me respeitar, ou não vai me respeitar tanto, ou não vai me amar? Como é que o filho deve ser enxergado, pastora Claudete? É um presente de Deus, né? Os filhos são sempre bênção. Tanto que a Bíblia diz que bem-aventurados aquele que enche deles a sua aljava, o seu cinturão, que era onde se colocavam as flechas, né? Não será envergonhado. Então, o filho é uma bênção, é uma bênção. E tem fases diferentes, tem fases que as pessoas às vezes se interrogam. Será que é uma bênção mesmo, né? Tem até uma piadinha que eu costumo contar, que quando nasce aquela fofurinha, aquela coisinha, o pezinho e a mão, então, são coisas lindas. O pezinho parece um pão doce. Aí você pensa assim, ai, que vontade de comer. Aí chega na adolescência, você pensa, por que eu não comi? Quando chega já na idade adulta, você fala, ai, graças a Deus, eu não comi. Meus filhos são meus amigos. Então, eu acho que o filho, você deve ter sempre essa perspectiva no seu coração. Filho é bênção. Mesmo quando chega sem planejamento, é um presente surpresa. Se você planejou muito, foi aquela coisa que você curtiu, esperou, desejou e Deus te presenteou com aquele filho, né? E, naturalmente, existem muitos, como é que eu vou dizer, muita expectativa. Em ser mãe tem muita expectativa. É impossível você não fazer sonhos, não esperar algo. Você vê aquele bebê, você já espera, vai ser um ótimo aluno, né? Você depois pensa, filho, vai ser um adolescente perfeito, obediente, ou vai comer de tudo, não vai reclamar nunca nada. Você faz toda essa expectativa. E, na realidade, eu acho que o filho, mais do que também um presente de Deus, é Deus trabalhando em você. Deus vai trabalhar em você através dos seus filhos. Vai trabalhar o desprendimento, vai trabalhar a generosidade, a capacidade de perdoar. Então, sem dúvida alguma, filho te faz ser alguém muito melhor. Zazá foi muito trabalhada por Deus. Pastora Claudete, mãe de 3. Zazá, a pastora Claudete tem
2 meninas e 1 menino. E 5 netos. E 5 netos. Zazá tem 2 meninos. 2 meninos. Foi muito trabalhada, Zazá, nesse processo da maternidade? É porque, assim, eu nem podia ter filhos, né? Assim que eu me casei, depois de 5 anos que eu vim ter o meu primeiro filho, depois tive outro logo depois, né? E os 2 cresceram juntos. Mas eu acredito, você até perguntou a respeito da amizade, né, dos pais com os filhos. Eu acho importante, desde a gestação, que a criança cria um vínculo com a mãe, não é? E eu acho que esses 9 meses já é um preparo para que essa mãe, esse pai, essa família receba essa criança, não é? Então esses meses já é um preparo, é a criação desse vínculo. Porém, eu sei que é necessário e deve-se, os nossos filhos precisam ser nossos amigos e temos que ter essa amizade sim. Só que assim, lendo a respeito de amizade com o filho, eu percebo que a própria lei coloca uma hierarquia entre o pai e os filhos, porque existe o papel dentro da família. E se não for bem desenvolvida essa questão da amizade e se colocar no seu papel como mãe, como pai, isso pode ser confuso para com o filho. Porque, por exemplo, se você liga para uma amiga sua, você pode ficar o tanto de tempo que você quiser, é noite, você tem que acordar no dia seguinte cedo. Essa amiga não vai falar, olha, você tem que dormir porque você amanhã não vai render na sua escola, não vai render no seu trabalho. Ela não pode falar isso porque a amizade é um grau de igualdade. Mas quando você é mãe, a mãe tem a questão, você é uma pessoa hierarquicamente, né? Autoridade. Sim. Você tem uma autoridade. Então você pode falar, menino, você precisa apagar essa luz, desliga o computador, desliga esse celular, porque amanhã você tem que acordar cedo, você tem que trabalhar, você tem que estudar, entendeu? Então a mãe pode ter essa autoridade. E quando há uma amizade, no caso da lei da amizade, né? Então não há essa autoridade sobre essa criança, sobre esse filho, sobre a questão da amizade. Embora, é o que a pastora Claudete falou, né? Que quando criança você tem essa autoridade, quando adulto cria-se essa amizade. Esse elo, né? Esse. Mas naturalmente eu acredito que quando cresce adulto e que a mãe e o pai conseguiram estabelecer o vínculo da autoridade, sim, acho que natural vai haver uma honra, sim, uma amizade com honra, que os próprios filhos, vai ser natural, vai haver uma honra, né? Eu usaria mais, sim, essa palavra da questão da honra do adulto, que vai ter uma amizade, mas espera aí, é meu pai, espera um instantinho, é minha mãe, eu vou saber honrar. E aí entra na pergunta que eu ia fazer para as 2 pastoras, para as 2 mães, sobretudo, antes disso. Como é que se estabelece essa autoridade sem ser autoritária? Porque eu vejo que tem muita gente hoje que tenta estabelecer uma autoridade, mas fica naquele limiar do autoritarismo. Então não consegue, sim, ter uma autoridade real, se torna autoritária algumas vezes, e algumas vezes nem uma coisa, nem outra, é o barco correndo frouxo mesmo. Sim. Eu acho que a autoridade, ela está ligada ao quanto aquela pessoa percebe que você a ama. Você escuta um conselho, você escuta uma advertência com o coração assim em paz, quando você sabe que aquela pessoa te ama. Ela está falando aquilo para você porque antes ela já construiu um caminho de amor, de confiança. Então, as crianças são extremamente inteligentes. Sim. Extremamente. Os bebês são inteligentíssimos. Então, eles vão saber que você tem aquela autoridade e você tem esse direito em função do amor que você tem por eles.
Então vai ter esse equilíbrio. Tem que ter um momento de você brincar, de você rir junto, não é? De falar teatralizando com seus filhos, e eles gostam disso, é uma alegria. Eu digo que a melhor época da minha vida foi a época que eu vi meus filhos crescendo. Foi uma coisa assim muito gratificante. E eu acho que eu só não tive assim uns 5, 6 filhos porque estava vivendo no século XX, XXI, escola cara, tudo caro, plano de saúde. Porque fora disso eu amei estudar com eles, eu amei brincar, rir, ver as diversas fases, mas eu também era durona, era durona mesmo. Mas eles sabiam que o meu amor era incondicional. Tanto que eu acho que você tem que, então, temperar o não, né? Que é difícil dizer não. Os filhos têm que aprender que não é resposta, e é resposta com amor. E o sim também precisa ser equilibrado. Sim, você pode. Sim, você vale a pena, meu filho. Sim, você é muito amado. Então, eu acho que esse relacionamento de muito amor é o que vai dar autoridade para você poder dizer não, não faça isso. Para mim, o exemplo de autoridade na Bíblia é Jesus Cristo. Deus conosco, Deus entre nós, e Ele sempre exerceu autoridade de uma maneira amorosa. Você não vê Jesus jamais exercendo autoridade com agressividade, fazendo uma grosseria. Não, Ele exercia autoridade com amor. No caso da mulher adúltera, você vê que Ele exerceu ali autoridade, Ele ali cumpriu a lei perfeitamente, mas com amor. Então, para homens que não sabem como exercer autoridade, muitas vezes no lar, sendo pais violentos, pais que soca a mesa e diz quem manda aqui sou eu, faça de Jesus o seu exemplo. Verdade. Que a postura de amor, de quem se importa, de quem está junto, dá a você autoridade. Zazá, como é que a mãe, nesse processo que a pastora Claudete já estabeleceu, que é o amor, de fato, né? Quando você ama, esses dias eu estava lendo a Bíblia, e aquilo é tão claro, o amor de Deus, ele se estabelece em nós quando ele nos disciplina, né? Eu cheguei num ponto que eu agradeço, eu sou obrigada, Senhor, por todas as disciplinas da minha vida, porque eu sei que o Senhor me ama. A Bíblia diz isso. Não é? Ao ponto de você acordar de manhã, eu digo para Deus, Senhor, pode me disciplinar hoje. Se acontecer qualquer coragem, coisa, hein? eu tenho aprendido a fazer essa oração todos os dias. Senhor, pode me disciplinar, Espírito Santo, pode me sondar. Porque eu me lembro, e aí eu vou puxar nesse ponto. Eu me lembro que quando a minha mãe, ela nos exortava, vamos botar assim, né? Ela iria nos orientar. Primeiro, ela nunca fez nada com raiva. Ela sempre estava os 5 minutos, chegava do trabalho, se vinha alguma reclamação, dava 5 minutos que ela acalmava, nos disciplinava. Depois ela vinha conversar, que era a parte do amor. Que naquela hora da conversa, eu não queria ouvir conversa nenhuma. Eu estava chateada. Ela tinha me repreendido. Assim, ela tinha feito, ou operado algum castigo, alguma coisa. Então, assim, mas era naquela hora que hoje eu percebo. No momento eu não via. A reação de defesa é muito instintiva. Isso aí. Não é? É isso aí. Você se afasta, vai me abraçar? Vai me beijar? Quer conversar comigo? Veio falar, chamou minha atenção, me disciplinar. Mas isso foi importante desde que eu era pequenininha. Eu queria, Zazá, que você falasse sobre isso, porque tem muitas mães, e a pastora Claudete estabeleceu isso aqui muito bem, é o amor, mostrar a disciplina. Só que tem mãe que acha que eu vou começar a estabelecer isso quando o menino chegar e tiver uns 11 anos. Estou dando um exemplo. Porque a gente que lida com adolescente na igreja, a gente sabe que aí vem a mãe tardiamente colocar a mão. Me ajuda a estabelecer a ordem. Mas já passou. Sim. Então, quando é que
se começa o estabelecimento desse amor, dessa disciplina com essa autoridade? A Bíblia fala, né? Ensina a criança o caminho que deve andar, né? Para que quando crescer não se desvie dele. E é na tenra idade que se ensina a criança, né? Os valores morais, espirituais. E a criança, ela está apta a receber esse ensinamento, essa correção, tudo com equilíbrio. E na Bíblia a gente tem uma pessoa, até uma mulher muito conhecida, Joquebede, a mãe, né, do Moisés, o libertador do povo do Egito, né, o libertador do povo de Israel. Moisés, ele foi, não é, entregue lá à filha de Faraó, e a filha de Faraó, nós conhecemos a história, né? E ela precisava de uma ama de leite, e a Joquebede se colocou à disposição, a Miriam, né, a filha de Joquebede, estava lá, falou, minha mãe pode ser a ama de leite e tal. Só que Deus faz tudo perfeito, né? Ele já estava forjando aquela situação. Por quê? Os estudiosos do comportamento humano, eles explicam que a formação do caráter da criança se dá de 2 até 7, 8 anos de idade. E Moisés foi colocado nessa idade para que a sua mãe cuidasse dele. E quais eram os valores, né, que ela ia passar para aquela criança? Não eram os valores do Egito, mas sim os valores de Deus. Então Moisés recebeu esses valores. E quando ele voltou para sua mãe, né, aquela mãe que havia adotado, ele já tinha sido inculcado nele os valores de Deus. Então, quando ele foi para lá, foi só desenvolver, aprender mais sobre o Egito, né, sobre a geografia, sobre os conhecimentos gerais, mas aquilo ficou. Tanto é que, na época certa, ele foi, né, atentou para que ele seria o libertador. E além de Moisés, Joquebede criou mais 2, né, que foi a Miriam e Arão. E quem eles se tornaram? Moisés se tornou o libertador do povo de Israel, Arão era o que dava o suporte ali para Moisés, e Miriam era a líder das mulheres, não é? Lá de Israel. Então, são essas pessoas que cresceram ali, e a formação delas se deu nessa época, né? A formação do caráter. Então, a importância de uma mãe equilibrada, que sabe ensinar, que sabe corrigir na hora certa o que sua mãe fez. Por exemplo, você praticou alguma coisa errada e a mãe percebeu, então tem que chamar naquela hora e corrigir naquela hora, porque senão depois a criança esquece. Quando você chegar em casa, não tem que chegar num cantinho, no shopping, a criança fez pirraça dentro do supermercado, então tem que corrigir. Eu acho interessante, quando você falou de Joquebede, sim, o que eu vejo aí é uma coisa que eu acho fundamental na educação dos filhos, que se chama supervisão. Aliás, a palavra diz tudo. É verdade. É uma visão super, não é uma visão qualquer. Então você vê que Joquebede manteve uma supervisão. Não foi só botar o menino no Nilo. Não. Foi entre preparar muito bem aquele cestinho, calafetou, etc, etc. Ela mandou Miriam seguir. Isso. E não foi só uma vez que eu acho que a Miriam foi atrás espionar, não. Supervisão precisa ser contínua. Então, ela deve ter mandado Miriam todo dia, minha filha, tu vem para casa para dormir e para comer, mas no resto a tua missão agora é ficar de olho, olho no teu irmão, para ver o que estava acontecendo, tanto que quando a filha de Faraó precisou de uma ama, quem estava lá, agenciadora de profissional de babás, Isso. Miriam.
Então, isso para mim é fundamental. Eu acho que isso falta muito hoje, essa visão constante, supervisionar sempre, olhar para onde vai, com quem está indo, quem são Atento aos detalhes, não é isso? Eu sou amiga de fulana, de Beltrano, traz seus amigos para cá, eu quero conhecer, e senta, e conversa. Eu faço isso até como avó hoje, das amigas da minha neta, eu quero, você está estudando, o que você quer ser? E conversa, e você vai vendo as pessoas que são os amigos dos seus filhos. Abra sua casa, né? Que a sua casa seja o ponto do encontro. Sim. Né? Você tem que ser espião. Isso tem eu acho. Quase que nascia tá, para ser espião, porque eu digo o seguinte, quando chega na adolescência, não tenha dúvida, ele vai querer te dar uma volta. Entendeu? Não seja você que está aí com seu bebê no colo, nos assistindo, tá? Você que está aí indo no maternalzinho pegar os seus bebês, a coisinha fofa, fica ligada porque adolescente é especialista em te dar volta. Então, nessa hora, não tem aquela, meu filho é lindo, é perfeito, é um amor, é um anjo querido, porque tem aqueles filhos sedutores. Que nunca fazem nada para os pais. Que não fazem malcriação. É um menino adorável. Fica esperta, porque pode estar armando. Mas você pensa mal dos seus filhos? Não, eu não penso mal dos meus filhos. Eu penso sempre o bem, só que eu sei que o mundo é mau e que o ser humano, se não for supervisionado, tá? E ele pode sair da linha, porque ele é ainda um ser em formação. É como se fosse... Nós somos barro, né? Então, é o barro que nesse momento, embora Deus seja o supremo escultor, ele me arrendou. Isso aí. Tá? Estamos numa parceria, ele fez uma parceria comigo para que eu possa trabalhar nessa vida preciosa que são os nossos filhos. Então, se eu tenho que deixar alguma coisa para os pais e mães que nos assistem, tenha supervisão. Isso é muito importante. E não tenha medo de pagar mico, não. Poxa, tá me vigiando? Eu tô sim. Poxa, mãe, tá mexendo aqui no meu armário, vendo tudo? Dá licença, a casa é minha, posso mexer em qualquer buraco dessa casa. E eu posso dizer uma coisa como filha. Filho gosta da mãe e pai. Filho gosta de se sentir cuidado pelo pai e pela mãe. Porque eu brinco que se eu demorar um pouquinho para chegar, se o meu telefone não tocar e eu chegar em casa e falar assim, mãe, o que aconteceu? Você não me ligou? Ou se ela ligar, eu falo assim, já estava achando que estava demorando. Por que eu estou falando isso? Porque aqui diante da palavra da Zazá e da pastora Claudete, em que elas trouxeram Joquebede, a palavra da supervisão que eu achei maravilhosa, queria destacar uma palavra que me veio à mente. Intencionalidade. Vocês não acham que o que as mães de hoje, já que a gente está falando muito para mães, a gente precisa ser intencional na criação dos filhos? Porque a Bíblia diz, também me lembrei, que os filhos são como flecha na mão do guerreiro, né? A flecha é puxada, né? Para poder alcançar o alvo. Então há uma pressão que se coloca ali e que o guerreiro, ele direciona para o alvo. Não acha que a gente tem que ser um pouquinho mais intencional nesse tempo? Tem que se gastar. Você precisa se gastar, não é? E interessante que a gente vê a águia, né? A águia é um animal muito interessante. Por isso que a Bíblia cita tanto a águia. E ela faz o ninhozinho dela no lugar mais alto possível. De jeito que os predadores não possam chegar até lá. Porque os predadores vão chegar perto do seu filho. Então você precisa colocar eles em lugares mais altos. O que você conversa, aonde você vai, levar para a igreja, ver um filme. Não adianta, muitas vezes, você está vendo um filme com um pré-adolescente, aparece assim alguma maldade, alguma coisa e tudo mais. Não adianta você, vou trocar de canal. Não, aguçou a curiosidade. Vamos discutir, graças a Deus tem o pause ali, né?
vamos discutir isso que nós estamos vendo. Você acha que isso está certo? Você acha que isso está errado? Então você vai ensinando o teu filho a não engolir tudo que é besteira. É a transformação da mente, né? É verdade. Bom, então isso é muito importante. É aí que entra a amizade, que entra o bate-papo, para você ajudar o seu filho a ter esse conceito. Porque, gente, a influência do mundo hoje está surreal. Surreal. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. E também derrubando os conceitos cristãos. Total. Sim. Porque algum tempo atrás, na minha juventude, a sociedade não estava tão permissiva como agora. Sim. A sociedade está altamente permissiva e o foco é derrubar os conceitos familiares, os conceitos cristãos, botar na cabeça dos seus filhos que isso é cafona, que isso está ultrapassado. Então a gente precisa muito ensinar e passar esses valores, né? E é o tempo inteiro, né, Zazá? Eu me lembrei que diz, olha, caminhando, andando, comendo, é o tempo inteiro. É o tempo todo. A gente precisa estar atento ao que os nossos filhos estão fazendo para conduzir, né, de uma forma amigável, né, de uma forma cristã, o caminho, né, que eles devem andar, as amizades, mesmo que eles não gostem, às vezes, dos conselhos, mas a gente precisa estar junto, entendeu? E assim eles vão conseguindo, né, alçar voos altos e com qualidade, né, de vida. E a gente tem que começar isso cedo, como eu falei, né? Tem que começar cedo. A mãe que tem os seus filhos, não deixe eles soltos, não é? Vai para a casa do amiguinho, não sabe o que está acontecendo lá, não sabe o que o pai, o que a mãe, não é, acredita. Eu até me lembro que quando eu era adolescente, a gente fazia muito trabalho, né, na casa dos amigos, né? Então a gente se reunia na casa das pessoas para fazer o trabalho, e eu cheguei numa casa que eles professavam uma fé diferente. E nessa casa, quando eu cheguei, porque eu era cristã, pediram para que eu me retirasse, porque estava atrapalhando, né, que acontecesse alguma coisa lá da religião deles. Então, isso faz toda a diferença, porque ainda jovem, não é? Eu tinha valores cristãos, eu tinha o Espírito Santo dentro de mim, então até nessas coisas a gente precisa estar fortalecida em Deus. E a gente quer que os nossos filhos, sabe, Marcela, sejam mais crentes do que nós. Nós temos vivido tempos difíceis, como a pastora Claudete bem colocou, que os valores, né, cristãos são tidos como valores cafonas, né? Quem fala de Jesus, entendeu? É cafona. Você acredita nisso? Acredita em Cristo? Eles que inventaram esse Jesus. E nós bem sabemos que acreditar em Jesus é pela fé, é pela palavra. Não é que Jesus tem que se materializar, não é? Então, graças a Deus que nós colocamos na vida dos nossos filhos a palavra de Deus, né? Essa palavra que traz o entendimento e o valor, né, de quem é cristão precisa ter fé em Jesus, e que ele não é apenas uma história, mas ele é uma pessoa, ele é Deus, né? Então, passando isso, você não tem como cuidar do seu filho o tempo todo. Dentro de casa você está vendo, às vezes, onde ele está acessando, que site, não é? Com quem ele está falando, mas fora, para onde ele vai, ele precisa ter esse conhecimento, essa fé, para que o que for apresentado ele possa falar assim, não, eu não quero, eu tenho valores, entendeu? Morais, espirituais, éticos, entendeu? Porque eu sou cristão. Então é necessário, principalmente nós, né, que somos cristãs, passar isso para os nossos filhos, principalmente nesses dias, é fundamental, porque os valores mundanos estão assim
entrando de uma forma tão natural que até às vezes irmãs da nossa igreja, não é? Não preciso ir em outra igreja, mas da nossa igreja fala assim coisas tão naturalmente que a gente fica assim, meu Deus. Como assim? Que céu que essa pessoa vai, né? Que Bíblia essa pessoa está lendo? E a Bíblia não mostra isso. Então, nós temos que estar pautados nos valores cristãos, na palavra de Deus e passar isso para os nossos filhos. A Bíblia fala e dá exemplo de uma mulher, né, que não podia ter filhos. Você que não tem filhos, né, e quer filhos e quer até adotar filhos, na Bíblia nós vemos essas mulheres e elas buscavam em Deus, né? Porque antigamente as mulheres não eram bem vistas na sociedade se não pudessem dar um descendente, né? Se não pudesse gerar, elas eram tidas como mulheres amaldiçoadas. Então isso trazia uma tristeza muito grande. Nós temos um exemplo maravilhoso na Bíblia que eu quero deixar aqui para vocês, que é o exemplo de Ana. Ana não podia ter filhos e Ana orou, buscou em Deus, sabe, essa possibilidade, e ela falou com Deus. E o profeta Eli estava lá, né, no templo, e achou até que ela estivesse bêbada de tanto que ela clamava a Deus por aquele filho, e ela falou, não, eu estou orando, né, porque eu quero ter um filho. E Eli abençoou ela naquela hora, e depois ela teve o filho, e esse filho, ela prometeu para Deus que ela entregaria esse filho a Deus. O que hoje, sabe, Claudete, muitas mulheres cristãs não querem colocar diante de Deus os seus filhos, não querem apresentar os seus filhos para ser um missionário, para ser um pastor. Todos querem que sejam bem-sucedidos profissionalmente, mas podem ser bem-sucedidos profissionalmente e serem excelentes pastores, excelentes missionários. Isso vem de Deus, é a maior e melhor dádiva que uma mãe pode ter, é um presente de Deus ter um filho, né, que professa a fé, que fala de Jesus. E essa mulher, ela teve esse filho, mas ela prometeu a Deus que devolveria, que ele serviria no templo. E o que aconteceu? Dado 3 anos, ela voltou no templo para entregar esse filho a Deus. Nasceu, né, o Samuel. E ela devolveu Samuel no templo. E olha, gente, que ela tinha muitos motivos para não devolver, porque Eli já estava avançado, não é, em idade. E os filhos dele estavam totalmente longe dos caminhos do Senhor, não é? Então ela falou assim, não, eu não vou entregar, Senhor, é meu filho, tá vendo, ele é velho, os filhos dele que ele criou não estão nos caminhos do Senhor, e como é que eu vou fazer agora? Mas se ela foi fiel, ela prometeu e devolveu. E Samuel cresceu ali aos pés de Eli e se tornou, não é, o maior juiz de Israel, o maior sacerdote de Israel. Então, sabe, se nós fazermos a nossa parte como mães cristãs, como alguém que ensina, alguém que corrige, alguém que ama, alguém que zela, Deus vai cumprir os seus propósitos na vida dos nossos filhos, que são herança. Eles não são nossos, sabe? Eles são heranças do Senhor. Amém. Então, nós devemos entender isso, o nosso papel. Amém. O tempo voou. A gente já está caminhando para o final, mas eu não posso deixar de fazer. Vou fazer 2 perguntas em uma, para que vocês respondam, eu não vou perder essa oportunidade de 2 supermães aqui. A pergunta é, vale a pena ser mãe? Por que eu estou falando isso? Porque pode ter gente acompanhando a gente que acha assim, eu não quero ser mãe. Eu não vou ter filhos. Ter filho, eu já ouvi muitas mulheres cristãs dizendo, eu vou ter filho? Para colocar filho nesse tempo, nesse mundo? Não, melhor não ter. Então, a pergunta é, vale a pena ser mãe? E como ser essa mãe segundo o coração de Deus? Vocês deram muitas dicas sobre a educação dos filhos. Mas essa minha pergunta, da mãezinha segundo o coração de Deus, é o foco da mãezinha. É a mãe. Como essa mãe se prepara para ser essa mãe segundo o coração de Deus? Porque às vezes também tem mães que só focam no filho e esquecem dela,
com Deus e de viver. E aí eu Verdade, deixo essas duas perguntas Eu finais. acho que se uma mulher diz assim, eu não quero ter filhos, e essa decisão é uma decisão em parceria com seu esposo, e ele diz também, eu não quero ter filhos, eu acho que hoje em dia, com os métodos contraceptivos, se ela não quer, se não está disposta a se gastar, se não está disposta a passar por dias felizes, mas também por desafios, é melhor que ela não tenha. Se faça assim, é um pecado. Não diria que seja um pecado. Pode parecer estranho para nós cristãos, não é? Homem e mulher, crescer e multiplicar-vos, etc, etc. Para o cristão é até um pouco estranho. Mas em algumas situações, às vezes um casal que quer ser missionário, sei lá, na China, e acha que precisa não ter nenhum impedimento, quer ir para uma Mas isso tribo. não sendo o medo o motivo do impedimento, do gerar, né? Isso. Então, tudo bem. Porque, na realidade, quem vai nos ajudar é Deus. Nós não nascemos sabendo. Hoje em dia, nem tanto. As mulheres estão tendo filhos um pouco mais tarde, lá para os seus 30 anos, 35, até mais. São né? maduras, Mas, na época que eu tive meus filhos, a gente tinha os filhos muito jovens ainda. Eu vou te dizer, eu não sabia direito o que fazer. Meus pais, eu observava muito os meus pais, venho de uma época em que se respeitava muito a autoridade dos pais. Então, Deus foi me ajudando. Várias vezes eu precisei orar e pedir, Senhor, me ajuda. A vida toda, se você teve filho, você recebeu uma missão. Orar. Meu filho já é casado, já tem seus filhos, já tenho netos. Essa missão você não vai abrir mão nunca. É orar pelos seus filhos, orar pelos seus netos e até pelos seus bisnetos. Porque se não for a misericórdia de Deus, não tem jeito. Nós precisamos de muita sabedoria, não é? Uma vez me perguntaram assim, me dá assim 3 dicas para ser uma mãe, uma boa mãe. Eu falei, misericórdia, misericórdia e misericórdia. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Falar o certo na hora certa. Ser psicóloga para sentir se o teu adolescente está triste, o amor, o crush dele, do momento dela, deu um fora nela, ela está magoada, o mundo está pintado de cinza, aí você percebe aquilo, mas não vai direto ao assunto, porque ele também não quer. Você vai pedindo a Deus, Senhor, me orienta. Então, é uma missão que você precisa demais de Deus. Nós não falamos, mas eu acho, já está terminando, falamos, mas eu acho importante falar sobre limite. Muito bom. Porque no gabinete, vários pais que estão com os filhos já adolescentes, indo para a juventude, e diz, meus filhos estão pressionando para isso, até para dormir com o namorado dentro de casa. Estão me pressionando para assistir certo tipo de coisa, para vestir de uma determinada maneira. Meus filhos estão me pressionando, o que eu faço? Porque se eu não permitir, eu vou perder a amizade deles, vou perder a afeição deles. Vou perder o amor, tem pai que acha que vai perder o amor, né? E eu costumo dizer, no seu território, na sua casa, as orientações são suas. Isso não é nem uma visão cristã só, não. Isso é uma visão de educadores. Isso aí. De educadores. Dentro da sua casa, aqui é a regra que, no caso, eu sou brito, meu esposo é brito, né? Aqui é a regra dos britos. Isso aí. Tá? Isso aí. Cristãos, sim. Conservadores, sim.
não somos bitolados, amamos os nossos filhos, somos a Maranata prega o evangelho com equilíbrio, mas na nossa casa, graças a Deus, meus filhos sempre respeitaram isso, porque eu dizia, olha, aqui em casa é uma congregação da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Respeite essa congregação. Então, eu acho importante que os pais tenham essa firmeza, com amor, com oração. Isso aí. Zazá. Então, é a oração mesmo, né? Quando você não pode, já deu todos os conselhos, né? Então, a oração é fundamental, porque você precisa estar aliada a Deus para que a bênção esteja sobre a vida deles. E eu sei que nós não somos as certas, né? Nós temos muitos defeitos. Nós também estamos aprendendo, né? Quando nasceu o primeiro filho, eu não sabia ser mãe. E foram crescendo, veio o segundo, e Deus vai nos capacitando. E a Bíblia fala, né, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola destrói. Então a gente tem que estar atento a tudo, sabe? Para que a gente esteja sempre construindo, conduzindo esta casa, para que quando vier o vento contrário, né, a chuva, o sol muito forte, ela não caia, pelo contrário, ela esteja firme. Amém. Há quem diga que o homem, né, como sacerdote, se você assim visualizar uma construção, ele seria o telhado e a mulher seria a coluna dessa casa. E a coluna, ela sustenta tudo, né? Então, nós como mães, né, como mulheres, temos que ter essa sabedoria e estar sempre debaixo da misericórdia, né, de Deus. E nós vamos orar juntas já. A pastora Claudete vai orar por nós, pedindo a Deus misericórdia, sim, graça, sabedoria. Para você, mãezinha, para você, filha, para você, pai que está assistindo a gente. Mas a gente não pode ir embora antes de dizer, né, pastora, que esse programa, o Entre Elas, ele é um programa que ele é sustentado pelos membros da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Não esqueçam disso. Não é? Contamos com a colaboração não só dos membros, mas amigos, pessoas que têm sido abençoadas pelo programa. Isso não é? Que têm a bênção de também participar de uma oferta, alguma coisa assim. Com a sua contribuição para que esse programa, que é um programa, um bate-papo, para nos ensinar, mas também para evangelizar. E eu quero te dar um outro recado. Você está assistindo a gente? Uma coisa simples. Curta esse vídeo. Curta esse vídeo no YouTube, eu vou te dizer por quê. Na linguagem da internet, quanto mais um vídeo é curtido, mais ele se torna relevante na linguagem da plataforma. O que acontece? A plataforma, o YouTube, ele vai sugerir esse vídeo para que outras pessoas vejam esse vídeo. Então, do mesmo jeito que você está sendo abençoado pela pastora Claudete, pela pastora Zazá, você também pode abençoar outras pessoas simplesmente curtindo o vídeo. Você já entrou, não entrou? Você está assistindo? Não saia sem curtir. Não sabe o que é aquele joinha, aquele ok assim para cima? Curte, compartilha, se inscreva no nosso canal Igreja Missionária Evangélica Maranata. E tem mais, se você puder, copia o link, envia pelo WhatsApp, envia aí, coloca no teu Facebook, porque bênção, a gente compartilha. Então, não se esqueça, nós estamos aqui, não é para a gente ficar conhecido, não. O que nós queremos é que o nome do Senhor seja conhecido. Amém. Esse é um trabalho da Igreja Missionária Evangélica Maranata, para que o Senhor seja conhecido e você seja abençoado. É verdade, é verdade. Eu queria lembrar as mães e os pais que nos assistem, que podem estar pensando, eu errei tanto, eu estou vivendo esse drama, o que eu faço? Olha, nunca é tarde demais para um filho, não desista, não é? E saiba pedir perdão para os filhos. Saiba chegar, eu já pedi perdão para os meus filhos várias vezes. Então, não desista. Lembrou de alguma coisa que devia ter feito diferente? Vá até seu filho, mesmo que seja adulto. Não deixe que o inimigo
aproveite uma semente de tristeza, de amargura, para desfazer esse elo tão lindo que é da paternidade, da maternidade. Respeito muito a profissão dos psicólogos, mas se você fizer o dever de casa direitinho, seus filhos não vão gastar dinheiro na terapia. Porque o alvo primeiro dos terapeutas é o papai e a mamãe. Como é que foi lá? Então faz tudo certinho, porque vai ser uma economia muito boa. É verdade. Deus vai te ajudar. Vamos orar. Eu queria orar por você que está vivendo esse desafio da paternidade e maternidade. Senhor, abençoa. Abençoa esse querido ou querida que está nos assistindo. Dê a eles força. Dê a eles confiança da beleza dessa missão. Missão maravilhosa de poder ajudar um ser humano a crescer, a se adequar a esse mundo tão cheio de perigos e de tristezas. Ajuda, Senhor, esse jovem, essa criança, que estes pais que nos assistem possam ser orientados por Ti, pela Tua palavra, que o Espírito Santo coloque no coração deles a ternura própria de se lidar com os filhos, mas também, no momento próprio, coloque a firmeza, não de falar de uma maneira grosseira, mas de falar com amor, mas com autoridade. Que o amor seja o elo principal no lar destes queridos que nos assistem, e que a palavra de Deus seja a grande orientadora deste pai ou desta mãe. Nós oramos em nome de Jesus por você. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima. Amém. Um beijo.